Olá, mais uma vez estamos aqui num novo episódio do Itapoá em Pauta, conversando sobre Itapoá com pessoas que fazem Itapoá acontecer. E mais uma vez eu tenho o privilégio de estar aqui conversando com um grande amigo, que é o Carlos Eduardo Silva, mais conhecido como Cambal, para a gente falar um pouquinho da Itapoá do passado, Itapoá do presente e também Itapoá que a gente quer ver no futuro. Muito bem-vindo, muito obrigado pelo teu sim, por responder esse convite. E, primeiramente, queria que você apresentasse, apesar que você é uma figura conhecida aí no meio de Itapoá, mas, para quem não conhece, já que nós temos alcance mundial aí através da internet, queria que você falasse quem que é o Carlos Eduardo Silva. Primeiramente, obrigado pelo convite, Jé. Fico muito lisonjeado, né? Estou aí em Itapoá, acho que 25 anos, meus pais vieram antes. E sou conhecido como Cambal, né? Sou proprietário da Siltra Imobiliária e construtora, engenheiro civil, corretor de imóveis, né? E estamos aí crescendo juntamente com o Itapoá, né? Legal. E que ano que você veio para Itapoá? Eu vim em 2000. Meus pais vieram antes, mas a gente já conhecia Itapoá bem antes, né? Meus pais eram de Guaratuba, eu nasci em Guaratuba e eles frequentavam muito grupo de pesca, né? Eles tinham equipe de pesca e iam pescar no litoral de Paraná, Santa Catarina, e eles vinham para cá nos campeonatos de pesca, antigamente que era lá no Hotel Rainha. Né? Então daí depois de um tempo meu pai veio trabalhar para cá, minha mãe veio depois, eu fiquei morando com os meus avós em Guaratuba estudando e eu vim depois em 2000 definitivo para cá. Bacana. E agora conta para nós aí por que Cambal, né? Porque a gente falar quem que é o Carlos, quem que é às vezes uns chamam de Eduardo, né? Teu pai que é Carlos também, então eu vejo lá que tua mãe chama de Eduardo. Mas popularmente aí, falar Cambal é muito mais fácil de identificar. O Cambal, já me perguntaram aqui nos bastidores, eu falei que ia responder só agora para não perder a graça aqui com o pessoal, né? Esse apelido é do meu pai. A história é que ele era muito bagunceiro quando ele era pequeno, e um dia ele fazendo muita bagunça na escola, a professora chamou a atenção dele e perguntou: Carlos, já que você está fazendo bagunça aí, então eu quero saber quem descobriu o Brasil. Daí ele falou: Pedro Álvares Cambal. Aí ficou o apelido, né? Só que lá em Guaratuba, os amigos do meu pai... O meu pai era conhecido como Cambal, né? E os amigos dele me chamavam de Cambalzinho. O Cambalzinho, Cambalzinho. E um dia, era muito do esporte lá, né? Fui treinar futsal, pequeno, já 8, máximo 9, 10 anos... E um amigo do meu pai pegou e falou: Cambal, vai no gol. E todo mundo Cambal, e eu não gostava. Então eu queria brigar com todo mundo que me chamava de Cambal. Aí pegou, né? Daí que pega. Aí que pegou. Aí quando eu vim a Itapoá, ninguém me conhecia como Cambal aqui, né? Aí logo depois veio um amigo meu morar aqui, que era de Guaratuba também. E ele daí começou o Cambal. Aí aqui ficou conhecido como Cambal. E meu pai não é conhecido como Cambal aqui. Lá. Aí pra faculdade, pessoal de Itapoá aqui em peso na faculdade, também Cambal. Até meus professores já chamavam na chamada Cambal, então ficou Cambal, né? Acabou pegando, mas legal. Mas aí, você veio para Itapoá, trabalhou com o que aqui, fez engenharia. Quando você fez engenharia, você ia com ônibus para Joinville, né? Eu costumo dizer que eu sou especialista em bastante coisa aí na faculdade, né? Eu, quando vim, trabalhava um pouco com meus pais, mas eu fiz bastante coisa, assim. Eu cheguei a ter uma parte ali de eu comprar reciclado e revender em casa. Trabalhei na banca de jornal. Aí depois trabalhei com meus pais, né? E o meu sonho era fazer ou veterinária ou zootecnia. Tudo a ver com engenharia. Tudo a ver. Aí eu fui para fazer cursinho em Joinville, para tentar federal. Né? Aí não era muito esforçado também para estudar, né, naquela época, e não consegui passar em federal. Aí um dia, eu lembro até hoje, eu estava dirigindo o caminhão do meu pai, indo fazer entrega de madeira, e o rádio tocando lá, e naquela época passou uma propaganda lá: Sociesc venha fazer telecomunicações, né, salários a partir de R$1.500, e naquela época, meu Deus, R$1.500, né? Aí eu não sabia o que fazer de faculdade, comecei a fazer telecomunicações na Sociesc. Aí fiz um ano, depois
palestras na faculdade, e daí fizeram uma palestra lá, um curso Engenharia de Plásticos, que é o futuro, não sei o quê. Conversei com a minha mãe, mãe, posso mudar de curso e tal? Não, pode mudar. Fui para Engenharia Civil. Desculpa, para Engenharia de Plástico. Aí na Engenharia de Plástico, consegui estágio na Buscar. Fiquei, eu acho que quase um ano lá, e entrou aquela crise da Buscar, né? Foi você que quebrou a Buscar? Quebrei a Buscar. Um estagiário ainda. Aí saí da Buscar e não consegui arrumar mais em lugar nenhum, porque a maioria do pessoal que fazia faculdade de engenharia de plástico ou já trabalhava na área ou fez o técnico em plástico, né? E eu não fiz nenhum dos dois. E daí eu naquela época eu já comecei meio que pensar no meu futuro. Se eu me formar isso aqui, eu vou ter que começar a trabalhar em chão de fábrica, né? E se eu não trabalhar em chão de fábrica, eu vou trabalhar o quê? Dando consultoria? Mais consultoria, eu preciso ter experiência. Eu não consigo adquirir experiência agora, né? E daí eu lembro também como se fosse hoje. Eu estava lá no Shopping Miller em Joinville e lá fora na escadaria, minha mãe do lado, não sei o que me deu assim. Eu falei, mãe, eu vou mudar de faculdade de novo. Dela, o que você vai fazer? Aí eu falei assim, Engenharia Civil. Aí eu vi que meio que até escorreu uma lágrima no olho dela, assim, brilhou o olho. Aí eu, depois de 3 anos fazendo engenharia de plástico, eu mudei para engenharia civil. 3 anos? 3 anos. Faltava pouco para se formar, deve ser 4, 5 anos? 5 anos. Daí, na verdade, depois eu levei 5 anos para me formar em engenharia civil, que daí capenga numa matéria, porque trabalha junto e a grade não batia, né? Porque eu eliminei algumas matérias, né? E assim foi. E a minha experiência profissional, né, com esse meu pensamento, o que eu fiz? Quando eu mudei para engenharia civil, eu falei, se eu estou mudando porque não sei o que eu vou fazer lá na frente, se eu não conseguir, teoricamente, emprego, né, alguma coisa depois, eu posso colocar uma uma placa na frente de casa e fazer projeto, né? Mas a ideia era pegar a experiência. Então, no primeiro mês de faculdade, eu fiz um currículo que não tinha muita coisa, né? Eu trabalhei de salva-vidas aqui bastante tempo. Então, falei assim, eu vou pegar a experiência. Aí saí, primeira obra que eu entrei era Residencial Marquês, da Roga. Sim, né? sim. Cheguei com o currículo, o engenheiro pegou e falou assim, pode ficar aí. Aí mandou pro procedimento de RH, fui lá no RH, fiz todo o procedimento, daí comecei ali. Daí não parei mais, fui só parando, indo de uma empresa a outra até abrir a minha empresa. E já pegou uma boa experiência, né? Imagino que trabalhou em outras empresas também, ali de estágio e tudo mais, para te dar essa solidez. Mas quando você decidiu fazer engenharia civil, você pensava em Itapoá, em empreender aqui em Itapoá, ou não tinha essa visão você já vislumbrava que Itapoá podia ter esse boom na questão de construção civil? Lá atrás não imaginava, não passava pela... Assim, eu pensava em trabalhar aqui alguma coisa, porque meus pais eram muito relacionados a materiais de construção, eles tinham materiais de construção há muito tempo em Guaratuba, vieram para cá trabalhar em materiais de construção, né, até montar de novo, hoje que é a madeireira e marcenaria, né. Fazer um jabá aqui para dona Janeta, Beira Rio Madeiras lá, tá? Eu aí pensava, claro, em voltar a trabalhar aqui, mas assim, eu não imaginava o boom que Itapoá teria como, né, tem até hoje, assim, né? Não, era uma coisa meio que imaginável naquela época, né? E você é novo, e até nós estávamos conversando antes nos bastidores aqui também, quando é mais novo é mais fácil de dar essas erradas, mas depois a gente acaba tomando norte, às vezes é bom, né? Porque a chance de errar é ali. Sim. Depois, que nem agora, tem filho e tal, né? Tem mais boleto para pagar e tudo mais, fica um pouco mais difícil as responsabilidades. Mas você acabou meio que sem querer, porque se você não imaginava que pode ter esse boom, acabou tendo... seguindo numa profissão que realmente está muito em ascensão, muito procurada aqui na cidade, e você é bem relacionado também, conseguiu aí se firmar bem. Mas você, quando veio lá no ano 2000, 25, 24 anos atrás, como é que era aquela Itapoá do início dos anos 2000 e o que você pensava da cidade, pensava em, de repente, ir para fora para ter outras oportunidades? Imaginava que Itapoá poderia chegar em algum momento no que ela está hoje? Não imaginava. Tanto é que... Eu não lembro o ano, mas teve um ano que eu pensei em ir para o Canadá, morar lá, trabalhar fora, nos Estados Unidos também, e acabei não indo, né? Mas aquela época era assim, totalmente diferente, por exemplo, de Guaratuba. Guaratuba era muito mais avançado naquela época que Itapoá. Por isso que meus pais vieram e eu vim depois. Quando a minha mãe veio...
Eu vim com ela, mas eu não me adaptei. Comecei a estudar no Nereu Ramos, estudei um pouco tempo e voltei para Guaratuba. Por quê? Eu era muito do esporte, né? Muito mesmo. Então, em Guaratuba, meus avós moravam em frente ao ginásio de esportes e o colégio era do lado. Então, eu voltava do colégio, almoçava e saía depois do almoço, ia para o ginásio de esportes e fazia futebol, vôlei, handebol, basquete, tinha pista de skate. Então eu voltava praticamente à noite para casa, né? E quando eu vim para cá não tinha isso. Então eu ia para a escola, da escola voltava para casa e meus pais trabalhavam e eu não conhecia ninguém e ficava sozinho. Então foi bem complicado, por isso eu voltei para lá, daí depois vim aos finais de semana, fui conhecendo as pessoas ao final de semana, daí consegui vir e me adaptar, né? Mas assim, Itapoá não tinha asfalto, a Cornel assim, não era asfaltada ainda quando a gente vinha. Era uma Itapoá que, apesar de tudo, ainda dá saudade de alguns pontos, né? Mas até legal você ter falado isso de Guaratuba e sem demérito algum, jamais. Mas lógico, Guaratuba tem lá 170, 200 e poucos anos. E lógico, desenvolveu muito antes Itapoá, a pavimentação e tudo mais, verticalização, mas até pela questão geográfica, de tamanho, dimensões ali, acabou que ela, vamos dizer assim, não teve um crescimento tão grande nos últimos anos, se a gente for comparar com Itapoá. À medida que o asfalto veio para Itapoá, os acessos vieram, e você pôde vivenciar isso das duas cidades. Como é que você vê? Você tem essa impressão também? Eu tenho. O meu tio ele também tem imobiliária em Guaratuba. Sim, né? Isso. E assim eu converso bastante com ele e ele fica abismado quanto Itapoá já passou na frente em relação ao crescimento quanto a Guaratuba. Porque ele comenta que lá, por exemplo, as construções demoram mais os projetos para aprovar, a questão de licenciamento ambiental, né, que estava tudo parado. Aqui a gente passou, acho que foi 2017, se eu não me engano, ou 2012. Os embargos ali, isso, 2017. eles estão passando lá, né, da última vez que eu falei com ele, com a mesma coisa que a gente passou aqui. Só que lá esse período está maior desse embargo, né? Então isso também atrapalha o desenvolvimento da cidade, né? E claro, assim, é igual você falou, não menosprezando Guaratuba, eu adoro Guaratuba, né? Mas hoje não troco Itapoá por nada. Já tive várias oportunidades, convites para ir trabalhar, para sair daqui, e hoje não me vejo longe daqui, né? Que legal. Até você estava falando dessa questão de esportes, eu vejo, estou com um filho nessa idade aí, 9, 11 anos, as opções que tem hoje de entretenimento, de relacionamento com outras crianças, que imagino que não tinha naquela época. Eu vim para cá em 2007 e já vim com uma idade um pouquinho mais avançada, então não dependia tanto disso, mas eu vejo que hoje já se tem bastante coisa nesse sentido para se entrosar e tudo mais, que talvez lá no passado realmente era uma grande dificuldade. Mas você é um dos partícipes, digamos, eu posso dizer, porque a gente acaba se relacionando no dia a dia e trocamos ideias, dessa fase que Itapoá começou, sei lá, 5 anos para cá, da verticalização. Desde o advento do porto, a gente observou uma questão de um número maior de obras e tudo mais, mas não sei se você concorda comigo, a questão mais forte da verticalização é de uns 5, 6 anos para cá, que acontecer. Você participou de alguns projetos, até de intermediação de terrenos e projetos de estudos ali. Você vê que isso é o grande impulsionador da nossa economia hoje, é algo que está fazendo a diferença, está chamando a atenção para Itapoá, divulgando melhor Itapoá? Com certeza. O meu pai, ele até brinca assim, né? Ele fala, se você passar desde a Rua 10 até, sei lá, 3.000 e pouco, que é a nossa última rua Itapoá, né? Pode passar todas as ruas, pelo menos uma obra por rua vai ter, né? Ele brinca assim. Não precisamos ir muito longe, né? Tem grandes materiais de construção em Itapoá, que se fosse em outras cidades a gente não entenderia como que teria demanda, né? E aqui eles não conseguem vencer, por exemplo, entrega, né? Então é muito forte. E eu não lembro qual foi o ano, mas deve ter sido uns 8 ou 10 anos atrás, quando a Graça Zappellini fez o primeiro empreendimento deles, né? E a gente d'água. A gente que trabalhava na parte de materiais de construção,
e, por exemplo, não é muito adébito a apartamento, eu não sei se eu conseguiria morar em apartamento hoje, eu pensava, quem é o louco que vai pagar, na época, sei lá, 200, 300 mil reais, 400, num apartamento, sendo que tem um terreno do lado, vendendo a 180, 200 mil, frente mar, e pode construir e fazer uma baita casa com esse valor, né? E a gente vê a evolução que eles tiveram, né? Essa brilhante ideia e coragem, né? De ser quem fazer iniciou. Essa disrupção, né? Exatamente. E hoje a gente vê que estão nadando de braçada, tem que parabenizá-los, né? Por isso e construíram um bom nome. Exatamente. Foram os pioneiros nessa parte de verticalização, né? Eu sempre enalteço essa questão dos construtores locais e já bati um papo com o André aqui também sobre isso, parabenizei ele, da questão dessa visão que eles tiveram, né, de empreender na cidade, empreender em Itapoá, assim como outros, eles talvez sejam um exemplo mais simbólico, mas também a gente vê construtoras, incorporadoras grandes também com os olhos voltados para Itapoá. A gente conversava esses dias, temos players grandes, a própria Arroga, que você comentou que teve a oportunidade de começar lá no estágio, aprender bastante coisa. Depois isso eu tenho certeza que chamou a atenção de outros players que estão vindo aí. Isso, na minha visão, é benéfico porque acaba divulgando a cidade como um todo e colocando Itapoá no mapa. Eu vejo a grande dificuldade de Itapoá é que não é conhecida. Exatamente. E assim a gente tem essa possibilidade de ter uma maior visibilidade da cidade. Eu já trouxe assim alguns players para conhecer Itapoá, fazer algumas reuniões em Itapoá, que eles ainda não estão fixados em Itapoá, né? E eles, né, alguns desses, inclusive eu trouxe bem próximo da data, assim, né? Eles para vir visitar Itapoá, e uma questão que eles falaram assim, cara, a gente sabe que isso aqui vai crescer, tem um potencial gigante, mas Itapoá precisa ser mais conhecida. Porque assim, quem é Itapoá? Onde é Itapoá? Você deve passar por isso igual eu passo. Assim, a gente gosta de viajar, às vezes viaja bastante. De onde você é Itapoá? Nunca ouvi falar Itapoá, né? Nunca ouvi falar. Eu já tive, desculpa te cortar, mas eu já tive situação em São Paulo, né? Falar de Itapoá. Falei, eu conheço o Porto Itapoá. Eu falei, então, Porto Itapoá tá na cidade chamada Itapoá. É a mesma coisa. E o que acontece? Esses players, eles estão vendo Itapoá para daqui 2, 5 anos. Mas eu digo que eles vão ter muita dificuldade de entrar no mercado. Por quê? Porque apesar de ter 32 quilômetros de praia, nós não temos muitos terrenos à beira-mar e todo mundo quer o beira-mar. Né? Beira-mar e terrenos maiores, muitas vezes. Com certeza. E hoje, né, me corrija se eu estiver enganado, eu vejo que terrenos à beira-mar partir aí de R$2.000 o metro quadrado, né? E pessoal, muito caro, mas assim, a tendência não é o preço baixar, é o preço subir. Exatamente. Então vai ficar cada vez mais caro, então quem demorar muito para vir vai ficar para trás ainda nessa montanha russa, né? Concordo contigo, Cambal. Posso chamar de Cambal? Claro. Mas concordo contigo nessa questão que às vezes é natural que o empreendedor veja com outros olhos. Nós que estamos aqui talvez temos aquela visão do que do que está acontecendo, volume de TBI, volume de alvará, que nem você falou que teu pai observa o número de construção, a gente talvez tenha essa visão um pouquinho mais aguçada. É natural, quem é de fora chega aqui e só veja aquela parte não tão boa, que falta infraestrutura e tal, mas nós estamos acompanhando ao longo dos anos, e uma coisa que nós conversávamos essa semana, até na questão política, é que cada gestão deu a sua participação na cidade e vem contribuindo, e isso é importante para o desenvolvimento. A questão que você citou, Guaratuba, a questão dos projetos, isso a prefeitura dá condições para que as empresas se instalem aqui. Isso é muito importante, e nós, digo nós, porque nós estamos na associação ali, e mesmo antes de você fazer parte ali da diretoria, que hoje está como diretor de desenvolvimento, a gente muitas vezes se reunia para debater assuntos, como naquela questão do embargo e tudo mais, outorga onerosa e tudo mais, a gente conversou, e você é um cara engajado nisso. E dentro ali da Cine, da Associação Empresarial, nós temos conversado muito da necessidade de divulgar Itapoá, né? Preparar Itapoá para amanhã.
E é até interessante de falar aqui, né, entrando um pouquinho nessa questão, eu acabo sempre falando da associação porque é importante essa união de forças. Nós tivemos essa semana lá em Jaraguá do Sul e a gente viu quão importante isso é para o município. Não é o meu, o teu, é o nosso, né, desenvolvimento. Não sei se você quer falar um pouquinho daquilo que a gente viu, um pouquinho do que a gente também está pensando na questão da associação empresarial, de desenvolver, de fazer um planejamento, engajamento. Sim. Primeiro também te parabenizar, né? Porque eu acho que nos últimos 2 anos aí a associação comercial ela teve um engajamento muito grande, ela teve uma força, uma voz muito grande também em Itapoá. Isso é nítido, né? Eu não era muito ativo na associação, tanto é que uma época eu saí, voltei. E agora participando, né, recebi o convite de vocês para participar da associação, participando mais efetivamente ali, indo na plenária, na posse lá em Jaraguá do Sul. Olhando outras cidades como Jaraguá do Sul, deu para entender a dimensão que é o negócio perante a sociedade e a cidade, né? O tamanho da estrutura deles lá, o quanto ouvem. A gente fez uma visita na prefeitura de Jaraguá do Sul e lá na prefeitura o secretário Douglas, né, secretário de administração, nos apresentou o CCO, o Centro de Controle Operacional. Muito legal também. E ele comentou que o prefeito Antídio, né, quando assumiu, ele chamou as associações e montou um conselho, né? Como as associações fossem os conselheiros da cidade. Então eles marcam reuniões mensais e trocam essas ideias, o que está precisando, o que não está precisando, que eu acho que o empresário consegue visualizar bastante coisa que deve melhorar. Claro, também tem a população, né? Não, isso a gente não vamos tirar o mérito, né? Mas aqui também é o que está acontecendo agora, né? Graças a essa voz que a Cine conseguiu obter, né, graças a vocês na cidade hoje. Essa importância que ela tem hoje referente à solicitação de algumas coisas, a cobrança. Então, acho que isso é muito importante mesmo. E cobrança com responsabilidade. Bater é fácil, né? Volto a dizer, nós falamos isso essa semana, conversamos, todos têm seus erros e acertos, e a gente tem que procurar ver sempre a parte boa, aquilo que é errado apontar, mas apontar com responsabilidade, com solução. Com certeza. Esses encontros que estão sendo feitos aqui em Itapoá também vejo que é um primeiro passo para isso, não é somente a Cine, outras entidades também, mas é bacana ter essa porta aberta e ter esse diálogo para que as coisas realmente aconteçam. A gente tem um objetivo comum, que é desenvolver a cidade com responsabilidade. Uma das falas lá do secretário Douglas lá em Jaraguá, e eu vejo que é isso que a gente tem que buscar, e ele falou muito bem, e eu também particularmente sou contra os incentivos fiscais, benefícios para as empresas se instalar, sou um pouco cético em relação a isso. Eu vejo que o poder público, ele, assim como o secretário falou lá, ele não pode, ele não atrapalhando já está muito bom. Exatamente. Dando condições estruturais, infraestrutura da cidade, já é um grande passo. E é isso que a gente pode e deve conseguir a várias mãos, porque também é fácil você jogar a responsabilidade só para os políticos, só para os vereadores, só para o gestor municipal. Mas a gente tem que fazer a nossa parte também, né? A gente quer um lugar melhor, a gente tem que buscar isso. A gente vê isso na pele, né? Porque a gente, estando ali na diretoria da associação comercial, a gente vê bastante gente criticando, cobrando bastante coisa, mas assim, a hora que tem um evento, a hora que tem uma palestra, a adesão não é aquela esperada e geralmente quem mais critica não participa, né? Então, com isso a gente também pede que a cobrança com responsabilidade, e não adianta só cobrar, também tem que participar, né? Tem que estudar sobre o que está cobrando, né? Porque é muito fácil, hoje com a internet aí, é muito fácil a gente ter opinião e jogar qualquer opinião no ar, né? Ah, não, porque eu acho. O achar, todo mundo pode achar, mas exatamente. Ir atrás, saber como é que funciona, saber as amarras também do poder público, até onde que vai, até onde que dá preto, até onde que não dá. Eu já trabalhei na concessionária de água aqui da cidade, né? Sim.
Não é 100% público, né? Ele é uma concessão, mas assim, é como se fosse público. Então ali eu já consegui sentir na pele mais ou menos como que é trabalhar em algo público, prestar serviço para órgão público, né? Então não é como gerir uma empresa, né? É muito mais difícil do que gerir uma empresa, porque uma empresa, acabou alguma coisa, pega aqui dinheiro, vai lá e compra, e a gente sabe que órgão público não é tão simples assim, né? Mas a gente consegue, dando essa contribuição aí, melhorar com certeza. Mas vamos falar do presente e do futuro. Hoje, então, nós estamos aí bombando a cidade, sei, com bastante projetos aí também. Mas como é que você vê Itapoá? Vamos lá, estamos em 2024, Itapoá em 2044. Qual a cidade que você vê daqui 20 anos, a cidade quando o teu filho vai ter 20 anos, né? O Martim está com 6 meses. Qual que é a cidade que você vislumbra? Primeira cidade que você vê e a cidade que você gostaria que fosse. A gente aqui, eu não sei se você tem essa mesma fala, né? Mas a gente escuta bastante em falar que Itapoá é a futura Balneário Camboriú. Sim. Né? O que eu gostaria que fosse é que ela fosse uma parecida Balneário Camboriú, porém mais organizada ainda que Balneário Camboriú. Às vezes eu acompanho alguma coisa de lá, né, e o pessoal reclama muito daqui. A gente, né, ouve bastante reclamação e também sabe que não é assim, mas aí muita gente, Balneário Camboriú, mas lá até tem eu não sei se você conhece, tem um canal no YouTube que é o Fala JC. Não. Ele é eu acho que ele é engenheiro civil, e ele começou a gravar com drone e foi se popularizando, e até eu acho que abriu imobiliária também, né? Que o canal foi se popularizando, se aproveitou beneficamente disso, né? Com certeza. E ele, como engenheiro, faz, né, essas filmagens mais técnicas, ele falando, Balneário Camboriú, todo mundo fala de Balneário Camboriú, mas tem muita coisa para arrumar. Um exemplo disso que falam das belezas, olha o valor que está o metro quadrado de venda dos empreendimentos, porém os fios de energia todos aparecendo, né, são aparentes ainda aéreos. Não pode mais. O estado que está Balneário Camboriú, né, a fiação ela teria que ser subterrânea, não poderia mais aparecer. Então, assim, são pequenas coisas que não é só a gente aqui que sofre. Balneário Camboriú, que é a referência em custo de vida, em economia e valor do metro quadrado de construção, também ainda tem muita coisa para arrumar, né? Então, por isso que eu espero que Itapoá chegue a uma Balneário Camboriú, porém mais ordenada, né? Com pensamento mais ordenado quanto a várias partes de infraestrutura, né? Permeabilidade, problema de mobilidade também, nós conversamos bastante sobre isso também lá na associação e junto com a prefeitura, preocupação, porque problema de mobilidade e até pegando esse gancho, nós vimos lá em Jaraguá do Sul quanto eles estão gastando em desapropriações. Por quê? Porque lá tem toda uma questão, uma particularidade, tem o rio que passa no meio da cidade e tudo mais, e até a gente acha assim, olhando o mapa de Itapoá, dos loteamentos, que nós aqui não é organizado, mas olhando de Jaraguá lá, foi realmente uma ocupação bem estranha e eles estão conseguindo fazer essa organização, mas é um custo muito alto. Ele falou um valor lá que eles gastam anualmente de indenizações lá para desapropriar muito grande. Então, esse planejamento ele tem que começar agora, né, Cambal? Sim, a gente tem que... inclusive, nessas nossas reuniões aí de associações com a prefeitura, a gente também tem, né, cobrado, não cobrado, mas salientado a importância disso, né? E agora, na última reunião que a gente teve, até o secretário comentou que eles até estão buscando orçamentos já para tentar fazer a contratação de um plano de mobilidade de médio a longo prazo, né? E isso é muito importante para o município. Mas, como a gente conversou, né? Itapoá ainda tem 36 anos, 35? Vai fazer 35 agora, dia 26 de abril, daqui a um mês. 35 anos. Então, assim, a gente ainda tem muito chão pela frente, tem que ir com calma, né? Mas eu acredito que dá para fazer um negócio bem legal sim, em relação à infraestrutura e deixar a cidade cada vez mais bonita. Os desafios são muitos, né, Cambal? E importante é a gente ter pessoas dispostas a estar colaborando, volto a dizer, não só da parte que
estão lá na administração, mas na sociedade civil, de alguma forma colaborando, porque se a gente quer um lugar melhor para os nossos filhos, para nós mesmos, a gente também tem que ter essa preocupação. E até falando nisso, como é que você vê, tem muitas notícias aí, tem muitas coisas acontecendo e também muitas coisas para acontecer num futuro próximo na cidade. Você vê que essas obras, por exemplo, tem a questão do alargamento da faixa de areia. Itapoá não é exclusividade, assim como vários municípios costeiros no Brasil sofreram com erosão costeira, então temos alguns pontos críticos, mas é algo que até inédito do Brasil, a maneira que está sendo moldada para acontecer aqui. Temos questão da duplicação da rodovia, temos questão até da própria instalação do sistema de esgoto, e talvez você até possa falar com propriedade sobre isso, que você trabalhou durante um bom tempo ali na companhia. Como é que você vê essas obras assim para chamar mais público e também para dar qualidade de vida para quem já mora aqui? Sim. Essa obra de alargamento da faixa de areia, né? Se eu não me engano, as notícias que eu vi, ela é a maior do Brasil e uma das maiores do mundo. Isso vai trazer uma valorização absurda. A gente pode ver o que aconteceu em Balneário, em Matinhos, né? Então, não só para a região onde vai ser atingida por essa engorda, né? Mas para Itapoá num todo, né? A gente vê a estação de tratamento de esgoto, que é um pedido da população, saneamento básico, né? Está para ser inaugurada, então a gente vai começar a ter tratamento, né? Coleta e tratamento de esgoto em Itapoá. Outra obra que assim, é importantíssima, e a gente também vê a força política que Itapoá tem, né? É a questão da duplicação desde a BR-101 até a entrada da cidade, né? Quantos anos estão brigando pela duplicação da BR-280, São Francisco do Sul, né? E ela tá a passos de tartaruga, pelo que a gente vê, né? Os entraves são grandes lá, e aqui até temos boas notícias aí, que pelo menos um trecho a gente vai sair logo. Exato. E assim, mas o Porto tem 11 anos, se eu não me engano. 2011, agora 13 anos. 13 anos. Com 13 anos de Porto Itapoá, a gente já teve uma licitação para o projeto. Eu não sei se esse projeto já está pronto ou não, dessa duplicação, né? 100% concluído, mas a gente já tem aí estimativa de licitação para a execução da obra, né? Então isso é muito importante. Outra coisa que eu comecei a escutar de um tempo para cá, que a gente começou a ter mais contato, você também com o seu Ivandro, lá da Convisa, né? Que ele comenta, e é a realidade, que Itapoá é pouco conhecida ainda, não só nacionalmente, mas pelo joinvilense. Sim, né? Sim, com toda certeza. Exatamente. Tem às vezes não é que também é pouco conhecida, tem um viés negativo. E A pessoa veio no passado, sofreu para chegar por causa do acesso e ficou com aquela imagem negativa. O preconceito, vamos dizer assim. Exato. Eles têm um preconceito, mas eles ainda não se ligaram que Itapoá é o contrafluxo do movimento para eles, né? Porque a maioria do pessoal vem de São Paulo, Curitiba, e todos passam reto, todos não, né? Grande parte passa reto sentido Florianópolis, Balneário Camboriú, Pissarras, Penha, que também está tendo um ótimo crescimento, né? E eles vindo a Itapoá, tanto para vir quanto para ir embora, pegam o contrafluxo do movimento. Mas eu acredito que com a duplicação da BR isso vai mudar, né? Itapoá vai se tornar realmente um bairro de Joinville, vai vir bastante gente de Joinville para cá. E a especulação da ponte da Vigorelli, né? Sim. E parece aquele negócio, começou a falar, começou a tomar um corpo maior essa questão da ponte da Vigorelli. Vocês imaginam, para quem não sabe, daqui onde que nós estamos, aqui do Itapema do Norte, até o aeroporto de Joinville dá menos de 40 quilômetros. Né? Então, para quem mora em Joinville ali, vir para cá, pode ter essa uma cidade dormitório para quem trabalha em Joinville. Exatamente. E além disso, a gente tem algumas outras coisas que também serão marcos em Itapoá. O próprio Riviera Santa Maria, né? É um projeto assim que a hora que realmente começar a acontecer as edificações ali, isso vai ter uma proporção, acho que assim vai ser difícil segurar, né? A gente vê outra questão de especulação, muitas pessoas falam do aeródromo, né? Que isso também, a hora que se concretizar, vai ser outro marco a Itapoá, né?
Porque você conhece, você sabe que tem algumas pessoas em Itapoá que hoje tem avião, né? Muita gente hoje de um poder aquisitivo mais alto disponibiliza... E fixou residência aqui? E até de fora que disponibilizam um avião, um helicóptero, às vezes querem, né? Se tivesse um aeródromo aqui, ficaria muito mais fácil eles conseguirem vir até para uma reunião, volta embora, né? Então serão marcos em Itapoá, né? Falando um pouco dessa questão de poder aquisitivo, a gente via que tinha muita gente com preconceito ainda para Itapoá, né? Que a gente falava assim, tem um apartamento à beira-mar ali, qual é o valor? 1.400.000, 1.600.000. Não, tá louco, com esse valor eu compro lá em Balneário Camboriú. Mas vai comprar onde? Comprar 1.000 metros da praia. Exatamente. Então, assim, a Itapoá ainda tem muito a desenvolver, atingir um público também de alto padrão, que é o que está acontecendo hoje, está subindo bastante o valor dos imóveis à beira-mar, né? E não só o alto padrão, acho que tem... É o que eu sempre digo, e talvez vou ser repetitivo para quem acompanha, que Itapoá é uma cidade muito democrática. Ela tem para todos os bolsos e todos os padrões, uma cidade espalhada que tem condições de absorver a força de trabalho para trabalhar na logística, por causa do porto, do outro porto que vai vir, nas empresas que estão instaladas, mas também para quem quer veranear, para quem quer ter qualidade de vida, de residir, que é muito importante. E um ponto positivo aí que eu vejo, que você citou a questão da instalação do sistema público de esgoto, é que nós temos, mesmo sem ter já esse sistema funcionando, ainda assim nós temos 100% de balneabilidade nas praias, porque não é, para quem está acompanhando, não é que, vamos dizer, não tem tratamento de esgoto, né? Tem um tratamento individualizado para cada unidade, para cada empreendimento, mas agora vai ter a coleta pública de esgoto, um sistema próprio, que inclusive é um sistema sendo implantado pela Tigre, né? A estação de tratamento de esgoto aqui, então é uma empresa renomada que está fazendo a estação, então tenho certeza que vai ficar muito boa. Mas também temos uma questão de infraestrutura que a gente vê e estava acompanhando esses dias, o drama que alguns moradores de São Paulo estão passando com falta de energia, às vezes ficar uma semana com falta de energia. E até lá, o início do Porto, 2010, 2011, aqui nós também sofríamos tanto com falta de energia e falta de água também. Exato. Então é uma coisa que a gente já foi planejado isso, a nova subestação que foi implantada lá em 2011, 2012, de energia também, a estação de tratamento de água nova, já comporta e nós, salvo um ou outro ponto aí, nós não tivemos mais quedas, interrupções contínuas aí de fornecimento de água e energia. Então eu vejo que isso aí é um ponto muito positivo para a nossa cidade. Exato. Eu, como trabalhei na parte de saneamento aqui da cidade, até 2017, se eu não me engano, a gente tinha bastante problema com falta de água e energia, né? Energia, o problema já foi resolvido há algum tempo, a gente tem alguns problemas pontuais que acontecem, às vezes algum veículo bate num poste, árvore, mas assim, aquela falta de energia que a gente tinha antigamente não se tem mais, né? Chegava dia 31 de dezembro, todo ano, faltava energia, né? Já ficava com a vela pronta. Exatamente. E a água também, o que aconteceu? Pressão política e pressão popular, né? Eles adiantaram as obras de final de plano, que seria 2042 ou 2032, se eu não me engano, acho que é 42, da concessão, para 2017. Então, assim, uma estação que teria que atender a população lá em 2042, eles aumentaram o investimento para deixar essa estação pronta agora. Então, de 2017 para cá, a gente não teve problema de falta de água no verão, né? Por quê? Porque houve esse adiantamento do investimento. Daí a gente vê, eu tenho vários amigos de outras cidades litorâneas, a maioria das cidades litorâneas de Santa Catarina e também no Paraná, no verão, sofrem com falta de água. Isso ocorre porque você imagina que você tem uma estrutura operando durante o ano para 30 mil pessoas, e chega ali 2 meses do ano, tem que operar para 200, 300, às vezes 500 mil pessoas. Então, assim, é um investimento difícil mesmo, né? De você conseguir controlar e manter. E assim, também não vamos dizer que não temos problema, mas os problemas são pontuais, né? Uma rede que estourou, ou igual aconteceu lá que deu um problema
na turbidez do rio demorou para fazer esse ajuste no tratamento, mas assim, a gente não tem a falta de água como tínhamos antigamente, como algumas cidades do litoral têm. Isso é importante você ter entrado nesse assunto, porque volto a falar, nós temos muitas coisas, mas muitas coisas para acontecer. Mas também temos que destacar o lado positivo da nossa cidade. Para o empreendedor vir aqui, ter essa segurança, para quem investir na compra do seu imóvel aqui, né, saber que tem essa infraestrutura. Mas legal, cara, o papo realmente flui contigo aí, foi bacana. E antes da gente finalizar aí, o tempo já, o pessoal tá alertando aí que o tempo já tá passando. Nem parece, né? Já faz um tempinho que está conversando aqui, mas gostaria que você falasse um pouquinho do teu serviço, dos teus produtos, o que você está focando hoje, enfim, fica à vontade aí para falar o que você presta, se quiser deixar o contato também, fica à disposição. Então tá bom. Obrigado, Jair, pelo convite de novo, né? Foi um prazer estar aqui com esse bate-papo com você. Hoje ali nós somos imobiliária, né? Parceiros, né? Não concorrentes, e sim parceiros. Eu sempre digo, a gente tem que sempre se ver como parceria, como colegas. Né? Como já fizemos algumas parcerias, né? A gente trabalha ali com a parte de área para construtoras, né? E a gente que foi primeiro antes da imobiliária, o nosso escritório de engenharia, né? Então a gente tem também essa expertise que às vezes as construtoras nos buscam porque a gente consegue fazer um trabalho, aqui dá para fazer isso, não dá para fazer, né? Focando mais no que realmente ele consegue extrair de melhor no terreno que ele está buscando. Então, né, o que precisar desse serviço a gente está à disposição. O nosso Instagram, para quem quiser lá, é @Grupo Siltra. O meu é Eduardo Cambal. Então quem quiser conversar com a gente lá, a gente está à disposição para, né, poder prestar um serviço aí para quem precisa. É isso aí, muito obrigado, agradeço aí, foi um bate-papo realmente muito gostoso, muito leve aqui. Você está preocupado, mas foi excelente aí, tirou de letra. E é legal a gente ver a juventude assim, tão preocupada, né, crescendo com a cidade, mas também preocupada com o todo. E esse é o nosso objetivo aqui, a gente dar um olhar mais aprofundado da nossa cidade e daquelas pessoas que escolheram Itapoá como o seu porto seguro para criar sua família, fazer seus negócios, empreender e divulgar, né? Eu sempre digo que a gente tem que divulgar muito a nossa cidade. Então, meu agradecimento aqui ao pessoal do Dransky também, mais uma vez no estúdio. É a segunda gravação aqui no estúdio, que ficou muito legal, né? Bem bacana. Bacana, então de parabéns aí pelo estúdio, pelo serviço que eles prestam. Isso também ajuda a divulgar muito a nossa cidade, o serviço de vocês aqui. Então, estão, né, realmente de parabéns. Então, até a próxima e fiquem com Deus.